Se eu pudesse resumir, com base na minha experiência aqui no escritório, quais são os dois maiores motivos de divórcio, eu diria, sem sombra de dúvidas, a perda da admiração e a falta de comunicação. E é engraçado porque esses dois motivos variam de acordo com a idade da mulher que me procura. Geralmente, as clientes que têm até 40 anos têm a seguinte queixa: nós éramos perfeitos, todo mundo adorava a gente, até que a gente se casou, foi morar junto e eu engravidei. Então é muito comum que essa mulher, ela chegue aqui no escritório demonstrando essa insatisfação ao descobrir quem o companheiro realmente era após a gravidez. Durante a gravidez já começam a aparecer os primeiros sinais: irresponsabilidade, imaturidade, desleixo e a pior queixa, o pior comentário que um homem poderia fazer sobre sua companheira, que é: você não é mais a mesma de antes. Mas como a mulher poderia ser a mesma de antes, sendo que a gravidez é um processo devastador, é dificílimo, né? A mulher está gerando dentro de si uma vida. Então a carga emocional e física desse processo é muito desgastante. E a gravidez e o puerpério são o momento que a mulher mais precisa de compreensão, de cuidado, de respeito e de carinho. E é justamente nesse momento que o homem começa a demonstrar quem ele realmente é. No lugar de receber compreensão, a mulher recebe julgamento e indiferença. E se durante a gravidez isso já acontece, quando a criança nasce, isso fica ainda mais evidente, tornando impossível aquele relacionamento. Porque ou a mulher se contenta com aquele homem mediano que age como uma criança e não como um marido, ou ela se separa. E felizmente, muitas se separam. Agora, quando a gente fala das mulheres da geração X, ou seja, aquelas que têm entre 55 e 60 anos, o motivo de divórcio geralmente é outro, que é a falta de comunicação. As gerações anteriores, elas foram criadas com valores muito diferentes dos que a gente vê hoje. Os papéis de gênero, eles eram muito mais fortes, muito mais bem estabelecidos. Então, essa questão de imaturidade e de irresponsabilidade, especialmente financeira, não costuma ser tanto um motivo para o divórcio. É claro que ainda acontece, mas a principal queixa dessas mulheres é que os homens, apesar de comparecerem financeiramente, eles deixam de enxergá-las como mulheres. Então, acaba sendo uma relação que, com o passar do tempo, esse casal ele não se reconhece. O homem já não sabe mais do que aquela mulher gosta, eles não conversam e começam a realmente serem dois estranhos dentro de casa. E em que pese a mulher deixar claro quais são as necessidades dela, o que ela gostaria que fosse mudado, o que eles poderiam fazer para melhorar, aquele homem simplesmente ignora. Geralmente, essas mulheres já tiveram filhos, esses filhos já saíram de casa e ficou apenas ela e o marido, mas eles não têm nenhum diálogo, não têm nenhuma conexão, não há troca, sabe? Isso acaba gerando desgaste na mulher, porque ela diz para esse marido que isso está incomodando, mas ele não se importa, às vezes porque não aprendeu a falar sobre sentimentos, não aprendeu a de fato se importar com essas queixas, às vezes acha que isso é bobagem, mas a gente sabe que num relacionamento a gente não precisa necessariamente compreender aquele sentimento, a gente só precisa respeitar. E o mais cruel é que em ambos os casos, tanto em relação a essas mulheres de até 45 anos, quanto em relação a essas mulheres de 65 anos ou mais, é que elas se dedicam, elas se esforçam, muitas vezes por anos, por décadas. Mas a gente sabe que um relacionamento é uma dança a dois. Não adianta só uma pessoa se esforçar. E esse vídeo não é para culpar exclusivamente aos homens, é para demonstrar como as queixas das mulheres são parecidas. E aqui eu queria deixar uma reflexão. O amor, a admiração e o respeito, eles não se perdem do nada. Eles se desfazem no dia a dia, com a ausência, com o silêncio que vira abismo e com a falta de diálogo e de conexão entre o casal. Relacionamentos são construídos diariamente e se destroem da mesma forma.